Eu hoje quero falar um pouco de economia com vocês. Eu sei que vocês não gostam de economia, quase ninguém gosta, mas, enfim, é a economia que acaba balizando muita coisa a respeito do tipo de vida que todos nós acabamos tendo, não é isso? Pois bem, eu quero falar sobre a economia do próximo governo. Nesta sexta-feira esteve em Porto Alegre o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República. Esse homem, o general Mourão, ele vai assumir um papel vital no governo, um papel completamente diferente daquele que exerceram os vice-presidentes da República até agora. Alguns que foram nomeados ministro, outros que ficaram ali apenas conspirando para que o presidente fosse derrubado e ele viesse a ser o presidente. Enfim, mas o general Mourão exercerá um papel diferente, né? Ele ficará praticamente como um coordenador, digamos assim, das atividades relacionadas com ações do governo federal, como aquela transposição do Rio São Francisco, não executando, mas coordenando, né? Então, coordenando aquelas ações relacionadas com infraestrutura, material e até social, e, enfim, mais nessa área aí, né? Ele está em Porto Alegre. Neste momento eu estou aqui falando com vocês e ele está no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul ali sendo homenageado aí por ações que ele promoveu quando foi comandante militar do Sul, o general Mourão. Ao meio-dia ele esteve na revista Voto, que é uma revista aqui de Porto Alegre, sobre política, e deu ali, traçou um desenho parecido com isso que eu estou falando aqui com vocês, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, em termos de economia. Esse ano, a economia brasileira deve crescer 1%. O PIB, né? O Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas construídas ou geradas no país durante um ano. Isso é o PIB, o Produto Interno Bruto, né? Que vem a ser a soma, portanto, de todas as riquezas produzidas durante aquele ano, né? No país, né? É isso que mede o desenvolvimento econômico de qualquer unidade, federativa ou não, né? Então, o PIB do Brasil deve crescer 1%, talvez 1,5% neste ano. Alguém vai me dizer assim, mas 1%, 1,5% é muito pouco. Olha, se comparado com os 2 últimos anos da Dilma Rousseff, é espetacular o crescimento de 1%, 1,5%, porque nós íamos ladeira abaixo. A Dilma, nos 2 últimos anos do governo dela, ela conseguiu construir a pior recessão de toda a história do Brasil. O PIB, esse que eu acabei de falar para vocês aqui, caiu mais de 9% em apenas 2 anos. Nunca houve uma recessão tão profunda no Brasil. Ela entregou assim, essa herança maldita para o presidente Temer, né? E em apenas 2 anos, o presidente Temer não apenas conseguiu controlar essa queda do PIB, como está conseguindo até crescer um pouco, né? E não cresceu mais, até porque pegou essa herança maldita que eu estou falando para vocês, né? Além de uma recessão corrosiva, terrível, como nunca houve no Brasil, ainda herdou uma inflação que já estava na casa dos 2 dígitos e com um vetor de alta, né? Então ele conseguiu não apenas estancar a queda do PIB, mas conseguiu estancar o crescimento da inflação, controlar os preços. Foi o que ele conseguiu. Então, esse ano, nós já devemos marcar aí 1%, 1,5% de crescimento do PIB, e a inflação está na casa dos 4%, de um dígito, portanto, né? Essa é a herança bendita que o Temer vai... mas o Temer... bom, problemas desses problemas políticos que ele tem, ligados à corrupção, seja o que for, isso aí é outra coisa. Agora, nesse departamento de economia, realmente ele está entregando uma herança bendita para o seu sucessor. Tem problemas graves? Sim, tem problemas graves, que já se acumulam há muito tempo. E é isso tudo aí que terá que o Bolsonaro enfrentar a partir do ano que vem, para retomar aí sim um ritmo de crescimento que restabeleça, enfim, os empregos, que restabeleça a possibilidade de gerar renda e riqueza, de fazer com que esse país tenha uma economia realmente muito forte, né? Eu acredito nisso, sim. Acho que já no ano que vem nós podemos, no primeiro ano já dele, né, graças, inclusive, a essa herança bendita que ele está recebendo aí, do governo Temer, ele vai conseguir a economia, o PIB pode crescer a 2%, talvez até 2,5%, como prevê o Banco Mundial,
que seria mais do que o dobro do que nós vamos conseguir este ano. Aí. Mas ainda é pouco diante do que precisamos recuperar, do que já perdemos e do que já poderíamos ter crescido até esse momento aqui. Bom, e em relação, então, a essa economia, o que vai acontecer? Tem muita gente que diz assim para mim, precisa fazer essas reformas, se reforma não dá, o mercado não dá, não vai, né? Vai ser um horror as contas públicas, tem que fazer imediatamente a reforma da Previdência, senão o país quebra, tem que fazer a reforma tributária, senão as empresas não podem funcionar. Mentira, não é verdade, não precisa ser feito imediatamente nada disso. Né? O que precisa ser feito imediatamente, agora e de imediato, é o que já está sendo feito. Os próprios agentes econômicos já estão investindo muito mais, com todo esse cenário que nós temos aqui, em função do restabelecimento daquilo que todos nós desejávamos, que é o restabelecimento do princípio da autoridade. Quer dizer, é isso que o Bolsonaro, basicamente, e a sua equipe vão introduzir a partir de janeiro. Quer dizer, é o princípio da autoridade restabelecida, não apenas na área econômica, mas em todas as áreas. Né? E, claro, nessa área, em outra área, na social, o restabelecimento da moralidade também. Então, isso aí já será de bom tamanho. Reformas, previdência, tributária, todas as reformas são necessárias? São. Precisa ser feito agora, senão o país quebra? Não é verdade. Não quebrou com o Temer, não vai quebrar agora. Né? E nós temos razões, eu pelo menos tenho, para supor que a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos começar a trabalhar em cima das ações do governo Bolsonaro a partir de parâmetros completamente diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a usar em relação à economia passada ou ao que aconteceu no governo no passado, porque as coisas mudaram. Tem gente que ainda acha que não mudou. Mudou sim, já mudou, está claro, mudou. Eu converso com agentes econômicos todos os dias, eles já estão, olha aqui em Porto Alegre, as coisas já estão muito mais animadas, os investimentos estão sendo retomados, o mercado imobiliário que estava parado agora está ficando aceso, vocês vão ter um Natal melhor esse ano, podem ter certeza, esse Natal vai ser melhor esse ano. E no ano que vem vai ser melhor ainda. Né? O governo que vem aí vem bafejado por uma vitória esmagadora nas urnas. Ele não precisa construir pacto social nenhum. Eu ouvi o Safato dizer aqui em Porto Alegre hoje, não, tá muitas fraturas na sociedade, tem que restabelecer aí a composição com a sociedade. Não precisa restabelecer composição com sociedade nenhuma. O Safato está querendo se referir ao PT. O PT é um partido que tem que ser expurgado da vida democrática brasileira. Hoje mesmo, nessa sexta-feira, com esse novo escândalo agora envolvido o Fundo Petros e a Petrobras, fica cada vez mais visível de que o PT não tem mais lugar no Estado democrático de direito. Ele não convive com as instituições republicanas. Tem um corte ditatorial, autoritário, corrupto, e isso não é possível haver composição com bandido. O restante da sociedade, sim. Por que não? Inclusive com partidos de esquerda, por que não? Partido Socialista Brasileiro, PSDB, PDT, são partidos democráticos, são de esquerda e daí? São de esquerda, mas há um convívio dentro da democracia possível, menos com esses partidos comunistas que estão aí e que se envolveram de cabeça na corrupção. Enfim, eu queria falar ainda um pouco sobre o governo Bolsonaro, mas eu vejo diante de mim, espero que vocês vejam também, que nós temos 3 grandes vertentes que estão ficando visíveis de ação do próximo governo. Já nessa composição do gabinete de transição, nós temos aí, por um lado, o Paulo Guedes, todo aquele time do sonho que ele está montando na área da economia aí, que vai desamarrar a economia brasileira, vai desamarrar a economia brasileira. E nós temos um outro núcleo, que é o núcleo do Onyx Lorenzoni, que pega toda aquela área política de composição que vai ter com o Congresso, com esses partidos, com tudo isso aí. Eu diria que até nesse núcleo aí, de uma certa forma, se inscreve também o Sérgio Moro, com o seu Superministério da Justiça e da Segurança Pública. E temos um outro núcleo, que é o núcleo que está subordinado, de uma certa forma, ao general Mourão, ao vice-presidente da República, que pega não apenas os ministros de corte militar, mas inclusive toda a área de segurança, mas principalmente toda essa área ligada a ações indutoras do desenvolvimento, como disse o Mourão hoje em Porto Alegre. Né? O que esse governo precisa fazer? Ele precisa controlar as contas públicas de um lado. Para isso aí tem o Paulo Guedes, todo esse pessoal que vai trabalhar. E, por outro lado, precisa voltar a ser o indutor do desenvolvimento econômico. Né? Então, o Paulo Guedes sabia de novo, mas, sobretudo, ações que o próprio governo pode desenvolver. Só o que vai sobrar por aquilo que não vai ser roubado mais dentro do governo, só com isso aí, nem reforma tributária, nem previdenciária, nem reforma nenhuma precisa ter, agora já de exato.
Só esse dinheiro que está sendo retido aí, que está sendo roubado, já vai fazer com que o governo possa dar uma alavancagem tremenda em 2019. É o que eu espero, hein?